Juliana Cel. Boa noite, Boa noite. Cláudio Schuster. Cláudio e eu fomos casados durante 15 anos. Estamos separados há 6 anos e faz um ano que a gente decidiu morar juntos, no mesmo espaço, mas em casas separadas. Hoje nós temos um convidado especial. Temos um convidado especial, o Paulo César Nascimento, que é psicólogo, escritor, e a gente vai bater um papo com ele sobre o trabalho que ele faz nessa área de psicologia. Ele tem um livro publicado que é Preserve Seus Filhos, Divórcio e Bem-Estar Psicológico. Né? Então, na live passada a gente trabalhou um pouco a questão do direito, né? Separações, como é que funciona na parte jurídica, para ter uma separação, as separações amigáveis, as separações litigiosas e tal. E a gente acabou... Naquela live seria interessante conversar com as pessoas que trabalham nessa área da psicologia junto à justiça, né? Oi, Paulo, boa noite. Oi, boa noite. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Não, está ótimo, está sim. super bem. Muito obrigada pelo convite, né, Paulo? Assim, várias pessoas acharam bem interessante a gente estar conversando com alguém que está lá na frente, né, dos conflitos, e queria que tu falasse um pouquinho como que é o teu trabalho, onde que tu trabalha, se apresentar, porque a gente está com a live com pessoas de outros lugares além de Florianópolis, né? Então, para a gente poder contextualizar um pouco o que é o teu trabalho e depois... Tá certo, assim, eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, sempre é bom estar expondo o trabalho da gente, é uma maneira de levar a mais pessoas, né, o conhecimento sobre os seus direitos e sobre os recursos que existem, né, para que elas possam ser bem atendidas e as necessidades dos seus filhos sejam atendidas também, né. O meu trabalho, ele é no Fórum do Continente, aqui na comarca da capital. Né? É um fórum menorzinho, né? Eu trabalho especificamente em vara de família, nas ações em que o juiz precisa de algum tipo de assessoria, né? Quanto ao que está ocorrendo do ponto de vista psicológico. Então, eu trabalho basicamente fazendo avaliações psicológicas, né? Do grupo familiar, de uma família, então, que está precisando se reorganizar, né? Porque, de alguma maneira, as expectativas do casal ou de um dos membros do casal se frustraram e continuar juntos passou a ser inviável, né? Então, há situações em que as pessoas se resolvem de maneira amigável e tudo flui. Há situações em que o conflito perdura, né? E muitas vezes existem alegações de que o filho não deveria conviver com A ou com B por conta de ficar angustiado ou voltar agressivo ou coisas do tipo. E aí o juiz entende da área dele, que é o direito, né? E precisa então que alguém da psicologia e alguém do serviço social complemente os dados que os advogados colocam nos processos. Né? Então vem para mim os casos em que eles não estão se entendendo ainda. Né? Em relação às crianças. Principalmente assim, porque assim, em relação às crianças, existe então a necessidade de que se garanta o melhor interesse das crianças, né? E as necessidades então da criança têm que ser contempladas, e os direitos de convivência familiar, o direito também de ser sustentada. E muitas vezes o casal está com o foco ainda nas mágoas e nos conflitos que levaram à separação, ou nas questões referentes à partilha, né? Fica tudo misturado. Misturado. E aí, isso. E aí eu tento ajudar a desemaranhar isso, né? E não, assim, querer dizer quem que é o bonzinho, quem que é o malzinho, mas, assim, quais são os pontos que a gente já tem de positivos para que eles possam se desgrudar da conjugalidade, mas manter a parentalidade e a coparentalidade, né? E a gente vê quais pontos necessitam de investimento ainda. Né? Eu tento passar esse olhar, porque muitas vezes as pessoas entram naquela de eu tenho que provar que eu sou o bom, que o outro é o ruim, né? E eu acho que isso Deixa eu só entender uma coisa, Paulo.
o teu trabalho é a avaliação dessa família, né, em prol das crianças, e também faz um acompanhamento de mediar esse ex-casal, ou isso não acontece? Como é Não, que é? não, existe toda uma separação assim, porque a minha função é mais para dentro do processo, para o juiz Tá. tomar uma decisão com segurança. E Ah, o tipo de vínculo que se cria ao se fazer esse tipo de avaliação, ele não é o mesmo tipo de vínculo que se cria num acompanhamento. A gente, às entendi. vezes, com um viés clínico, tem muito essa ideia de que está todo mundo ali querendo se ajudar e não é bem a realidade que a gente se defronta. Às vezes existe um longo caminho a percorrer, né? Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia regulamentou essa questão de se psicoterapeuta pode servir de perito ou não, e Ah, quem tá. Uhum. pode ser assistente técnico, quem pode ser perito, né? Então, o meu trabalho, eles vão ali para tentar produzir prova a seu favor e contra o outro. E eu estou ali mais para tentar mapear como é que está esse conflito, qual é também, quais são as possibilidades que eles têm de evoluir por si próprios, quais são as necessidades de alguma intervenção externa, que tipo de intervenção seria essa, e aí então eu recomendo encaminhamentos. Então, o acompanhamento, na tentativa de ir modificando a situação, é feito por outro profissional. O acompanhamento de quem vai, assim, a cada passo, a cada etapa do processo, dizer em que ponto que eles estão, aí é comigo. Uhum. Né? Ô, Paulo, voltar um pouquinho para a gente situar quem está, né, começando a assistir Chegando. a gente, está chegando agora. A gente estava começando a fazer uma breve apresentação, que a gente tem esse canal aqui Tudo no junto, Tudo Junto, separado. separado aqui no Instagram e também no YouTube, que nós Uhum. somos separados há 6 anos, eu e a Juliana, e nós, há um ano, a gente vem dividindo o mesmo espaço de moradia, né? Que é duas casas no mesmo terreno, e a gente resolveu expor a nossa experiência como uma forma de, né, de levar para as pessoas uma experiência de diálogo, de compreensão, tal, e o resultado que teve isso em termos de convivência. Então, esse nosso canal basicamente é isso, né? Para passar um pouco a nossa experiência, abrir um pouco até Uhum. a nossa intimidade, assim, para mostrar para as pessoas que é possível e como é importante é se estabelecer diálogo e formas de comunicação entre as pessoas. E aí, a partir de alguns vídeos, de algumas lives, a gente está ampliando o tema, né? Então, até por isso a gente te convidou para buscar outras experiências, né? A tua experiência nesse caso, embora tu, né, tu colocou que tem ele é bem específico, mas tu tens o convívio com pessoas né, que chegam ao ponto de uma separação às vezes complicada. Tem a experiência do teu livro também, que eu acho que a gente pode Muito bom. explorar bastante aqui. Então, para as pessoas que estão chegando agora entender a nossa live de hoje aí com o Paulo. Né? É A isso. gente não consegue Então, colocar o tá título? certo. A gente quer tentar fixar para quem está entrando ver ó, o título, né? O Paulo, a gente, né, deu uma olhada e tem vários assuntos Uhum. interessantíssimos no livro, né? Assim, o que que você poderia falar um pouquinho da tua experiência dentro do ponto de vista da alienação parental, que é um tema que tem pessoas que ainda não conhecem o termo, outras usam de forma errada. Eu achei interessante que você colocou isso como um dos capítulos para poder esclarecer um pouquinho mais. Esse é um ponto muito, muito interessante. Começou na década de 80 com um psiquiatra norte-americano, o Richard Gardner, percebendo que em determinados casos de separação, uh, um dos pais, normalmente o que ficava com a guarda dos filhos, fazia uma campanha difamatória contra o outro, as crianças e adolescentes aderiam à visão de só um dos pais, fechavam uma espécie de contrato de lealdade e mesmo não havendo comportamentos inadequados do outro pai, né, do pai Uhum. ou da mãe, enfim, que não era o detentor da guarda, uh, começavam a ter, as crianças começavam a ter reações diferentes, né? Desde questões psicossomáticas, mal-estares físicos, e até uma questão de ficar enxergando problemas onde não havia, entende? Assim, comprar Uhum. uma visão totalmente enviesada de um dos pais em prejuízo do outro que não teria feito nada
que justificasse, né? Uhum. E aí ele tentou classificar isso como uma patologia, como uma síndrome, porque haveria um conjunto de sintomas e sinais. Só que ele não emplacou isso nas classificações oficiais, nem na década de 80, nem de 90, e assim veio vindo. Nós já estamos no DSM-5, e no Sim. DSM-5 também não entrou a síndrome de alienação parental. Parece Uhum. que na CID-11 eles começaram a inserir isso aí, porque a grande discussão na psicologia é se isso é uma síndrome, se isso é uma patologia, ou se é um caso particular de problema de relacionamento, entende? Que Sim. entraria nos compêndios de psiquiatria como outra condição que pode ser foco de atenção clínica. E aí tu abre não só uma questão interna do indivíduo, mas abre também para essas questões de dinâmica familiar, questões de Uhum. cultura familiar, fica uma visão menos médica, né, da situação, e mais relacional. Sistêmica, né? E isso. E aí o que aconteceu? Quem comprou esse conceito de síndrome de alienação parental foi justamente o pessoal da área jurídica, né? Hum. Então, principalmente no Rio Grande do Sul, começaram uma série de movimentos assim no sentido de se apropriar desse construto lá da psiquiatria. E aí, no Brasil, se definiu juridicamente, né, o legislativo, então, com essa demanda que veio de juízes, promotores, etc., mapeou o que seria uma alienação parental. Aí eles não mapearam o que seria uma síndrome, porque síndrome é categoria, né, nosológica, que é classificação de transtorno mental. Enquanto que alienação parental seriam comportamentos. Só que a lei também coloca que esses comportamentos têm que ser avaliados por um especialista. Isso. Hum. E aí o psicólogo fica naquela, ele vai comprar o conceito de síndrome de alienação parental ou ele vai só fazer um checklist do que a lei coloca como alienação parental? Né? Então fica uma questão que até hoje inquieta psicólogos. O que eu particularmente comecei a fazer? Eu comecei a usar o termo alienação parental quando era algo feito de má fé. Se não é feito de má fé, eu coloco como dificuldade no exercício da coparentalidade. Ah, entendi. Né? Uhum. Entende? Uhum. Porque uma É diferente. dificuldade tu pode é diferente. Né? Diferente. Agora, tem casos que é de má fé e aí tu percebe que não, realmente está havendo um prejuízo para as crianças e para o outro genitor, porque está sendo feito né, uma campanha realmente contra. Uhum. Consciente, com intenção disso mesmo, né? Isso, disposto realmente a jogar o outro para o escanteio. Uhum. Aí, Isso é... então foi Pode falar. isso, né? A alienação parental é um conceito, no meu entender, jurídico e que está caminhando, ou recém chegou no território psiquiátrico propriamente dito, mas já existia a preocupação nos compêndios de psiquiatria com esses problemas de relacionamento, dificuldades relacionadas à separação e tal. Né? É que veio todo um movimento de pais que não conseguiam ver seus filhos, até tentando criminalizar essa conduta, né? Porque Ah, feita de um modo exagerado, de má fé, realmente gera danos para as pessoas, né? Uhum. Mas então, grosso modo, seria isso de alienação parental, né? E Paulo, Veio para... há quanto tempo mais ou menos tu começou esse trabalho já? Olha, Aqui, Cláudio, né? eu entrei no judiciário em janeiro de 2009. Eu tinha antes Uhum. um trabalho como professor universitário, trabalhei como psicoterapeuta, né? Então eu já vinha marginalmente rodeando essas questões aí, né? E como é E que tu vê estudando psicopatologia. e como é que tu vê Pois não. esse tempo, como é que tu avalia o resultado, né? Como é que era antes, por exemplo, como é que é agora a partir desse trabalho que é diferenciado, né? Olha, eu vejo que veio a somar com outras iniciativas que já havia no fórum onde eu trabalhava. Lá já tinha um grupo de apoio e reflexão para pais separados, né? Uhum. Feito pela Benimari Moreira, assistente social, que era da vara, era, na verdade, do Ministério Público, né, que atuava ali em família. Uhum. Né? Então, veio como mais um elemento para somar ao serviço social e a esse grupo, para tentar mapear essas questões e dar encaminhamentos mais precisos. Né? De Uhum. ver se é um caso que os pais estão só precisando de alguma coisa de informação, se estão Uhum. precisando parar para pensar,
ou se realmente já tem alguma coisa muito mais profunda, que já vem de gerações, acerca de qual é a importância de um pai, qual é a importância de uma mãe, o que se espera de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Então, muitas vezes está muito entranhado a ideia, por exemplo, de que o pai só serve para pagar as contas, entende? De que Uhum. toda a questão de cuidado, carinho e tudo seria, isso é coisa da mãe. E hoje em dia não é mais esse olhar que se tem, né? Nem no meio jurídico, nem em diversas camadas da sociedade. Uhum. E para desconstruir essas imagens que vêm de antigamente, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha ou a partir de Sim. uma leitura. Sim. Né? Então, a interação com pessoas que estão em situação semelhante e com um coordenador que pode, então, ampliar essas reflexões sobre isso, também produz resultado. Então, Uhum. da minha entrada, eu estou ajudando a mapear melhor as situações e a encaminhar mais precisamente para onde que se, dentro do que a gente dispõe, se tem mais Uhum. recurso. Tem uma E, pergunta, e Tem uma pergunta aqui, Paulo. a Fabiola, ela é psicóloga, ela está perguntando quem pode participar desses grupos reflexivos. tá certo, conheço a Fabiola, ela atendia um paciente que foi meu avaliando, vamos dizer assim, né? Uhum. Quem pode participar, na verdade, eram grupos abertos a todo mundo. Todo mundo poderia, né? Se vocês quisessem participar como, né, pessoas que têm uma experiência que acho que pode agregar para outros, poderiam. A gente tem quem deveria. Aí Ah, quem Uhum. deveria é quem a Uhum. gente percebe ali dentro do Sim. litígio, né? Que existe uma necessidade que aquela medida daria conta, em princípio. Né? Não precisaria encaminhar para uma psicoterapia familiar adaptada, né? Porque a própria psicoterapia familiar ela é pensada para famílias que ainda estão organizadas juntas, né? Que já não houve uma Uhum. separação de subsistema paterno e materno. Então, quem poderia participar seria todo mundo que tem interesse pelo tema, né? Ou pais que passaram, têm uma vivência que pode agregar, profissionais que trabalham com isso, que querem também ali, de algum modo, favorecer uma convivência mais harmônica, mais pacífica, mais madura. Né? Isso, Agora, quem isso, deveria. Oi? isso, essa prática que existe aqui, ela existe em outros lugares também? Como é que vocês têm integração com outras experiências? Como é que é? É um projeto piloto que começou no Fórum do Continente ali. Ah, Né? ah, Houve um planejamento de expandir isso. Né? Mas aí ficou aquela coisa, a Benimar se aposentou, entraram outras pessoas que estão conduzindo o trabalho, é um trabalho conduzido lá dentro do Ministério Público. Né? uhum. Então, a gente, até onde eu acompanhei, estava tentando sistematizar o que seria esse trabalho para poder expandir, fazer um projeto realmente expandir esse piloto, porque viram que deu bons resultados. Né? Uhum. Mas eu agora não tenho tido um contato muito próximo com isso, acabei eu tenho essas referências de como se formou até uns 2 anos, mais ou menos, aqui. Uhum. Atualmente, eu acredito que eles estejam atendendo prioritariamente os casos dos processos ali do Fórum do Continente, mas tem casos e tem juízes e promotores e outras pessoas que já conhecem o trabalho dali, que já enviaram pessoas de outras, né, comarcas adjacentes aí, vizinhas. Uhum. Porque a pessoa sim. também tem que ir uma vez a cada 15 dias lá, né? Ah, sim. Uhum. E a gente estava conversando com uma advogada de família lá do Rio Grande do Sul, no sábado passado, e Uhum. diz que lá não existe nada, e ela atua em outras cidades também, não existe nada de apoio e tal, e a gente estava discutindo essa importância, né, de ter esses grupos de apoio, de ter algo de um profissional mesmo, no momento, né, do calor da separação, alguém de fora poder ajudar a conduzir. Mas, Paulo, eu estava aqui pensando, né, assim, você escreveu um livro colocando a questão das crianças, dos filhos, né, de uma preocupação da saúde mental dessas crianças no meio de um divórcio, de uma separação, enfim. Eu imagino que se você quis escrever algo sobre isso é porque você tem experiência de ter visto que algumas coisas que não foram legais envolvendo os filhos, né? Algumas situações Sim. que não foram boas. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que você, né, tem visto, o que você tem te chamado a atenção para o ponto de até de escrever um livro assim, olha, vamos cuidar dessas separações que você está fazendo mal para as crianças, né? Você podia falar um pouquinho? Uhum.
Posso sim. Eu vi muitas situações em que, como os pais não estão conseguindo se comunicar bem, às vezes pegavam algum dos filhos para ser o intermediário, né, o mediador da situação, que é um papel que não cabe, né? Sim. É uma sobrecarga para a criança ou para o adolescente fazer isso. É uma dificuldade dos adultos que, se eles precisam de alguém para fazer esse meio de campo, teriam que procurar uma outra pessoa adulta e que, de preferência, um profissional para fazer isso, né? Mas nem sempre as pessoas têm a informação ou têm o recurso financeiro, né? Então, o que que a gente começou a fazer à medida que percebeu que se estava dando para esses adolescentes e crianças, né, se atribuindo responsabilidades que não deveriam ser suas, né? Nós tentamos ver junto ao serviço que existe na cidade. Felizmente, Florianópolis é uma cidade que tem recursos, né? Tem as universidades, que tem o seu serviço de psicologia, tem cursos de formação de psicólogos em terapia sistêmica, familiar, e que tem muitas vezes projetos sociais. Então, a gente foi mapeando um pouquinho quem é que poderia oferecer atendimento em terapia familiar, quem é que poderia oferecer terapia de casal ou terapia individual para as crianças, quem poderia fazer uma avaliação psiconeurológica, né, Uhum. neuropsicológica, enfim, né? Então, mapear um pouquinho isso na cidade. Então, isso foi um primeiro trabalho anterior ao livro. Vimos também crianças e adolescentes que os pais não conseguiam perceber as necessidades dos filhos, tomavam as suas próprias necessidades de pai, de mãe, como sendo dos filhos, né? Então, não conseguiam ver que para o filho, aquele ainda é o pai ou aquela ainda é a mãe, entende? Não é assim, vou passar uma boa desse adolescente, mas você não tem o direito de apagar o outro da vida dele, Exato. né? De apagar um pai, apagar uma mãe. Então, essa era uma situação difícil. Existiam outras situações difíceis que são de falsas denúncias de abuso e Ah, violência, e de dizer que acontece bate isso. ou que. É uma coisa Uhum. que já é o extremo, quando a pessoa só já tentou de tudo quanto é jeito que não conviva, né? Muitas Uhum. vezes diz que houve uma coisa que não houve. Há casos Uhum. também que a pessoa confunde, porque não está lá vendo. Pega uma criança pequenininha, com 3, 4 anos, 3, 2 anos também, tem dificuldade de comunicação, né? Uhum. Se contar que o papai botou o dedo na pepeca e doeu, né? Pode estar Uhum. narrando o quê? Um banho em que havia uma assadura e a criança sentiu a dor no contato, ou pode ser Sim. uma situação de abuso, mas assim, quem é que pode verificar isso? Não alguém que está ali desesperado, querendo descobrir a qualquer preço, que fica perguntando de uma maneira diretiva, entende? Essa parte de coletar essa informação é muito delicada. E Uhum. quanto mais você tenta fazer de maneira desajeitada, por boa vontade, mas falta de conhecimento, mais você contamina o cenário, mais você Entendi. prejudica o trabalho de quem vai fazer, entende? Então, também é uma situação muito delicada, porque a criança que acha que foi maltratada ou foi abusada, ela tem sintomas semelhantes a que foi. Porque Ela ela passa a recebeu uma acreditar aquilo. sim, que daí para ela vira Isso, realidade, ela acaba sendo abusada, só isso, que né, é pelo outro par, né? Que é um isso. abuso O emocional de abuso, colocar, isso, né? É, isso. O abuso foi acontece. esse. Às vezes, a própria violência acaba sendo uma violência institucional, né? Você, por Sim. atender inadequadamente um caso, a pessoa vai passando por uma série de relatos, relata no conselho tutelar, relata na delegacia, relata para o psicólogo do fórum, entende? É um martírio. E isso hoje em dia já tem uma regulamentação para que seja feito o depoimento especial, né? Que daí vai fazer essa prova que vai servir para o âmbito jurídico, e outra, né, tem uma escuta especializada que daí é mais focada assim, em elementos básicos para poder encaminhar o caso. Não se vai explorar as memórias da criança ao ponto de dizer se houve, se não houve, né? Uhum. Então, tudo isso tem sido uma construção mais recente, né? Então, hoje em dia já se evita que tenha essa escuta em vários lugares. Tem que contar de novo, né? Então, Uhum.
Já há um trabalho de formação de profissionais do judiciário para fazer, né, para coletar esse depoimento especial. Em alguns casos, em outros países, isso é feito por policiais treinados. Então, é um tipo de técnica de coleta de dados que não precisa ser necessariamente psicólogo para fazer, mas precisa ter recebido um treinamento específico. Tá? Bom, todo esse cenário, então, de crianças submetidas à violência em nome do seu bem-estar, vamos dizer assim, né? Quer dizer, os pais supostamente buscando o bem-estar do seu filho, sem perceber estariam prejudicando. Né? E eu pensei, não é fácil para os pais que estão se separando. Não tem ali um bando de malvados querendo prejudicar o filho. Existe muita desinformação, existe muita necessidade interna negligenciada. Né? Então, aqueles pais estão em sofrimento, aqueles pais estão confusos, estão às vezes, em momentos distintos da separação. Né? Estão lidando com esse luto da separação de um jeito diferente, um e o outro. Né? Tem pendências, muitas vezes, financeiras, né? Então, tem um monte de variáveis assim, em jogo. Né? E, Paulo, você acha que, por exemplo... Pois não. Quer concluir? Pode concluir. Eu digo, aí o livro surgiu justamente assim, eu digo, se a gente vai fazer uma viagem, não sabe como é a outra cidade, não sabe como são as ruas, não sabe onde se hospedar, não sabe nada disso, vai chegar e vai ficar batendo cabeça em tudo quanto é lugar. Então, esse meu livro ele é meio como se fosse um guia para essa situação de divórcio, pontuando justamente o que é importante para tentar preservar os filhos. Daí se fala de lei, se fala de escolha de parceiro, se fala de por que a pessoa que eu estou me separando não parece a pessoa com quem eu estava junto. Né? Todas essas questões psicológicas que surgem para os que estão se separando, para as crianças, o que elas vão passar ali na justiça, o que é esperado, por que vão passar por psicólogo, por que vão passar por assistente social. Então, todo esse mapinha de como é que a gente faz para se divorciar, como é que faz para reconhecer a união estável, tudo isso eu dou uma mapeada ali. A ideia foi fazer um guia numa linguagem que quem tivesse o ensino médio compreendesse, né? Porque daí abrange a maioria dos nossos casos ali. Então eu resolvi fazer um livro de transposição didática, que a gente chama. Pegar conhecimento científico e a experiência profissional e traduzir numa linguagem acessível. Porque senão as pessoas ficam dentro do que tem no mercado, né? Vão buscar autoajuda ou outras formas de amparo, né? Porque estão necessitando. Então, eu tinha uma lacuna, não tinha essa explicação. Né? Em vez de eu ficar repetindo a cada caso que me aparecesse, eu pensei, eu escrevo um livro que daí isso vai além, né? Não fica só em Florianópolis. Então, você acha, o Paulo, livro surgiu que, assim. pela tua observação, pela tua experiência, né, essa questão da comunicação que é exigida, né, uma nova comunicação entre o casal e até com os filhos no momento da separação, quando se decide a separação, essas dificuldades elas são já consequência de uma dificuldade de comunicação que vem antes no próprio relacionamento. Dá para perceber isso, essa questão? Dá para perceber que quando a dificuldade já existia durante o relacionamento, né, ela persiste. Ela persiste até a pessoa se dar conta de que ela terminou um casamento, quais são as obrigações que ela deixa de ter de convivência com o outro, né? Que são o morar junto e o ter relações de intimidade. Cair a ficha, né? Até cair a ficha leva... De dizer que não, todas aquelas discussões que a gente tinha de quantas horas fica na frente do computador, se vai dormir cedo, vai dormir tarde, isso aí ainda está presente, entende? Isso aí, às vezes tem brigas porque o pai levou e cortou 5 milímetros de cabelo das pontas dos filhos, porque sério? achou que era hora. Tem. Então vai desde coisas muito sérias. Estava, né? Enfim, estava vendo programas que não eram para a idade, tal, foi exposto a alguma informação que depois pode, né, gerar uma série de dúvidas, inquietações, até coisas desse tipo assim, de não, quem decide quando corta o cabelo sou eu, entende? Então tem muita imaturidade, muitas vezes, casais muito jovens, ou casais que não são jovens, mas não são maduros, entende? No sentido de poder sair desse eu,
né? Vai ser como eu quero, eu que sei o que é melhor para o meu filho, né? E até uma forma de chamar o pai do meu filho, ou a mãe do meu filho, entende? Quer dizer, você casou com essa pessoa, você chamar pelo primeiro Escolheu, né? nome, Você Uhum. né? escolheu É essa o pessoa, fulano. né? Não foi Escolheu, assim né? sorteio, né? É Isso. exato. Não, é bem isso. Às vezes a impressão é que a pessoa esqueceu que foi ela É. que, né, que se Sim, relacionou, de repente, exatamente. eu acho interessante. E fica uma questão de posse, né, Paulo? A criança vira uma posse, né? É o Sim, meu, é o pai sim. do meu, né? E daí então tem aquela ordem do que é o certo e errado. Não é visto a criança como objetivo dela estar bem, é visto como que eu quero que ela esteja bem, né? Então a escuta É o da que criança que eu entendo que é melhor para ela, né? Entende? Então é uma dificuldade isso aí, sem querer diminuir nenhum pai que esteja pensando assim. É um momento do desenvolvimento humano. Você vai conseguindo se desprender mais dessa coisa de é eu, é meu, tem que ser como eu quero e tal. Se você se propõe a isso na vida. Então, a ideia do conceito de bem-estar psicológico está ligada a essa visão de uma busca de maturidade, de autorrealização, de autonomia, de ter objetivos de vida, de ter empatia. É diferente do conceito de bem-estar subjetivo, que era usado antes na psicologia do trabalho, que é só uma questão de se sentir bem ou se sentir mal, entende? Mais Uhum, voltado ao hedonismo, se eu tenho prazer ou se eu tenho desprazer. uhum. A ideia de um bem-estar psicológico é um caminhar para um amadurecimento. Né? E que, evidentemente, cada casal vai encontrar num determinado momento o que eu quero fazer, que tento fazer, que acho que vocês tentam fazer também, é sugerir caminhos, sugerir tentativas, explicar que é processo, que às vezes não é da primeira vez que as pessoas se acertam, entende? Uhum. E que não tem fórmula para isso. O mostrar a experiência mostra muito mais como é que vocês tentaram e tentam, e isso é inspirador. Porque a Uhum. solução Juliana Cláudio pode não ser a solução para outro casal, mas eles Sim. vendo como vocês articularam, isso dá uma luz, né? A gente Por tem isso que é muito falado, bacana. a gente tem Pois falado não. bastante que justamente isso, que o fato da gente morar no mesmo espaço não quer dizer que a gente está pregando isso, tá defendendo que qualquer pessoa possa, deva fazer isso. Mas os mecanismos que a gente usou na nossa forma de se separar e na nossa forma de se relacionar antes disso, é que é o nosso foco, assim, né? Como é que a gente chegou num ponto em que foi possível até morar junto, né? Ou seja, a gente estabelecer diálogo. E uma das coisas que eu acho legal que estava falando, que acho que a gente conseguiu em boa parte, ter um certo desapego àquela coisa assim, eu tenho razão em tudo, né? A gente se desapegar e saber perdoar, saber assim, sabe, pô, isso aqui não é tão relevante nesse momento para me apegar naquilo ali e virar um cavalo de batalha naquele negócio, sabe? Às vezes é uma coisa tão pequena, né, em relação à nossa vida, a vida da outra pessoa e muito da vida dos filhos também, né? E às vezes a gente se apega numa coisa tão pequena e egoísta e se esquece de tudo isso. Eu acho que a gente conseguiu, na nossa conversa, esse tipo de desapego do poder, sabe, do mandar, do ter razão em tudo, sabe? Então, acho que é mais esse exemplo do que outra coisa qualquer que a gente quer É porque passar, né? uma das coisas que várias pessoas perguntavam assim, vocês, dá certo que vocês são evoluídos, vocês são maduros. E a gente descarta isso na hora. Assim, primeiro que a gente não nasceu assim, né? Não caiu uma santidade em cada um e Sim. ficou. Não, não é. Quem olha de fora até parece, mas assim, né? Você que é da área da psicologia, você sabe tão bem quanto eu como isso é realmente processual e como tem que partir de uma escolha, né? Consciente e até que aquilo vire realmente um hábito interno e seja eu, né? Aquilo tem um tempo que às vezes leva anos naquela Uma escolha que eu caminhada, né? caminhada e é dura, né? Assim, eu quero ser uma pessoa mais legal, né? Eu quero não ser tão reativa. Não acordo de manhã desse jeito, em hipótese alguma. Eu tenho que, toda vez que eu abro a boca para agredir o outro verbalmente, que eu quero acusar, que eu quero brigar, eu tenho que respirar, repensar e ver que outra forma. E isso pode levar anos para a gente chegar, mas sempre é a partir de uma escolha, né? E quem tem filhos, assim, acho que é a grande escolha, acho que é isso que você quer, né, tá colocando também,
deles serem a grande escolha, né? Porque se, por exemplo, eu e o Cláudio, a gente se agredir, se a gente se discutir de quem é que é o corte do cabelo de um dos meninos, por exemplo, eu desestabilizo o Cláudio e ele me desestabiliza. Aí eu já não vou estar uma mãe legal, na hora que eu for tratar com os meninos, eu já posso estar alterada, e aí o bicho come. E assim, então, essa compreensão de que assim, se a gente tiver um pouquinho mais de harmonia, ele vai ser um pai melhor, eu vou ser uma mãe melhor, consequentemente, as crianças vão ter dois adultos mais equilibrados para lidar com eles. Isso também acho que é importante. Né? E mais difíceis de manipular também, né? Porque os adolescentes não são bobos, né? Eles percebem muito bem como tirar vantagem da briga dos pais. Exato, Né? perfeito, Paulo. Eu já peguei situações ali que até tive... chegou um ponto em que eu vi que eu ia ficar avaliando aquele caso eternamente e intervindo com relação ao pai ou intervindo com relação à mãe, os profissionais lá, levaria um certo tempo. E eu vi que eles não estavam conseguindo era dar limite para uma filha específica, né? Aí eu saí um pouco do meu papel ali de avaliador, eu digo, não, isso aqui, se os pais não conseguem dar esse limite, o Estado vai dar, né? O Estado na minha figura, né? E aí eu falei para ela, eu digo, o que tu acha dessa coisa dos teus pais? Ela disse, eu acho uma bobagem. Dois tolos assim, sabe, tal, 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 tal. Mostrou como é que ela estava vendo direitinho. E eu digo, pois é, eu vou precisar muito da tua ajuda para resolver isso, né? Porque ela estava querendo sempre ter o melhor das situações e não ficar grudada com o irmãozinho, porque disputa atenção, disputa isso e tal. Eu digo, né? Tu não vai fazer esse jogo de ir para um ou ir para outro quando tiver melhor para ti e tal, né? Porque isso ajuda a resolver, a gente não fica trabalhando aqui à toa. E senão o que eu vou dizer é que, independente de onde tu estiver, tu vai estar com teu irmão junto, porque é importante vocês conviverem. Aí ela regalou o zoião, eles nunca mais voltaram, acabou o caso. Resolvido. Resolvido. Então, às vezes é isso, o que está faltando ali? Né? Muitas vezes não é essa coisa de, eu vou fazer o meu filho ter tudo de bom, o outro, eu vou fazer ele ter tudo de bom e do melhor. Não. Às vezes é só dizer, eu vou fazer ele escovar os dentes, entende? E acabou, né? Isso. Eles aqui fazem isso, Paulo. Isso aconteceu quando eles eram menores, assim, se dá uma ordem dele, mas meu pai falou ao contrário, se um minuto, pega a mão no telefone, deixa eu verificar. Então, essa comunicação, ela é super importante, porque apoia até o teu papel ali de, se ele for contra mim, aí alguém vai estar ganhando, né? Isso. Ou então tem que dizer, bom, mas na casa do teu pai a regra de escovar o dente é essa, na minha casa a regra de escovar o dente é essa, e paciência. Sim, Aqui sim, vai ser sim. assim. Tem casos E, em que é possível harmonizar naquele momento, tem casos que não. Então, a gente tendo essa ideia de escadinha, né? A gente pode saber assim, bom, para esse momento, o que vai funcionar? Para aquele outro momento, o que pode? A hora que chegar num ponto bem legal, assim, ótimo. Mas enquanto não estiver no ponto bem legal, não é um tudo ou nada, né? É exato. processo, a gente vai vendo, então, o que dá para fazer nesse momento com esse caso? Né? Assim eu penso, pelo menos, né? Sair de uma idealização, a gente vê tão em reorganização, tão sofrendo com isso também, não tem que a gente levar isso para o lado pessoal e dizer, pô, mas vocês também. Não, não é isso. A gente vê, ó, agora a situação é essa, é recomendável que faça isso. Às vezes não fazem. Voltam depois de um tempo, ó, é recomendável aquilo que eu já falei, e até chegar uma hora. Então, já tive casos de mãe, depois que os filhos já estavam maiores de idade, me procurar no lugar e dizer, não sei o que eu faço, aconteceu isso, 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 aquilo, que era o que eu dizia que podia acontecer lá no começo, né? Aí o que eu fiz? Fiquei sambando na frente dela, dizendo, viu como eu tinha razão? Não. Cheguei para ela e digo, olha, tenta conversar com o teu filho assim, assim, assado, admitir também que as pessoas cometem erros e tenta buscar como uma necessidade de vocês, não dele, de se tratar. Né? Porque senão ele vai resistir, vai ficar, não, tu criaste esse problema e agora eu que sou o maluco, né? E não era o caso, era simplesmente dizer, olha, filho, antes a gente conseguia conversar, agora a gente não está conseguindo, eu estou com dificuldade, eu queria saber se tu topas ir comigo lá para, né, para que alguém ajude a gente a se entender melhor. É o que
né, não quero estragar a relação daquela mulher com o filho porque ela, num momento, errou com ele, entende? Quero o contrário, quero que eles resgatem, né, Claro. dentro do que é possível. Então, a gente é humano, tem situações que a gente diz, mas que inferno, agora vai, né? Vai ser uma luta para esse povo todo, quando poderiam resolver mais simples. Às vezes são os advogados que complicam, às vezes são os pais que complicam, às vezes as crianças estão mandando na situação e ninguém percebe. Então, o importante é mapear isso, né? Tentar, de algum modo, deixar mais às claras aí o lado mais objetivo da situação e como é que cada um está percebendo também. Né? Ter uma visão mais de todo, assim. Uma coisa que Pois às não, vezes Cláudio? passa, uma coisa que às vezes passa na cabeça, por exemplo, eu pensando agora quando a gente separou, quando a gente toma a decisão ou pensa em separar, parece que o mundo cai e os problemas às vezes parecem que ficam muito maiores do que eles são, né? Então tem acho que uma tendência nossa de deixar aquilo muito grande. Depois eu acho que é importante esse tipo de apoio que, por exemplo, esse tipo de trabalho que tu faz, todo tipo de apoio de profissionais, porque eles vão, a gente vai voltando para a realidade, né? Parece que a gente sai, né? Sai da realidade, cria um monstro. E é importante esses tipos de apoio, grupos de apoio, Sim, porque a amigos, né? pessoa tá muito machucada, né, Cláudio? É, As né? pessoas estão muito machucadas naquele momento. Quer dizer, A gente tudo que vai encosta vendo ali que, dói, dói, porque tá a flor da pele, né? mas às vezes também depois a gente vai vendo que aos poucos, né? As coisas vão se colocando e que não era tão grande assim o problema, que a gente tem solução, né? Tem saída, tem como a gente fazer e que a gente inclusive sofre menos enfrentando o problema e sabendo os caminhos para resolver, do que ficar naquele mundo sem solução, né? É uma coisa terrível, né? Então acho que é muito importante essa, inclusive da forma como tu falou, assim, de fazer um trabalho bem didático, acessível, para que as pessoas possam ler e entender os caminhos que elas podem E se seguir. reconhecer naquilo que estão lendo, né? Assim, ver Uhum. um pouco, dizer, é verdade, não tinha pensado nisso, mas é bem o que eu estou sentindo, sabe? Perceber que elas não estão sozinhas nisso. De que Sim. isso de estar sofrendo, estar à flor da pele, disso de estar meio com a visão estreita, não conseguir ver os filhos, tudo isso é esperado num determinado momento, não dá para paralisar ali, né? Exato. Assim, é para caminhar. Em termos de resultado positivo, assim, tens alguma situação, algum caso, alguma coisa assim que te faça assim, pô, que Tem, legal, tem. consegui, sabe? Pô, Valeu a pena. valeu a pena, Tenho, pô, aqui, tenho, enfim. tenho, 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 Quando tenho. promove alguma coisa, as pessoas verem que Tenho, Que realmente tenho. funciona, que é bom. funciona, né? Tenho, assim, é alegria. Eu não. Que é um trabalho que eu falando assim, parece que tudo são flores, mas a gente pega muito respingo dessas situações. São situações de violência, né? De violência simbólica, de violência de outros níveis, não necessariamente de baterem na gente, mas teve um caso logo no início em que eu fiz acompanhamento de visitas do pai para o filho estava com muita dificuldade de aceitar esse pai, né, como pai, não aceitava os presentes que ele trazia como presente de Natal e tal, mas saía e fazia o pai gastar com 1001 coisinhas, assim, vendo como uma carteira, entende? E o menino se via muito como um protetor da mãe. Eles criaram uma relação onde não cabia mais o pai. E isso foi uma pena, porque o pai estava assim, muito buscando rever esse contato com o filho, tinha se passado com ele numa situação específica, tentando disciplinar, e aquilo ganhou uma proporção maior do que deveria, né? Mas fizemos esse trabalho e felizmente essa reaproximação assistida, ela deu frutos. Depois que a gente concluiu essa avaliação, esse acompanhamento todo, houve um contato meu com a terapeuta do menino também, e passei esse outro lado, trocamos né, informações, experiências, e houve ali um movimento por parte da mãe, do menino, do pai, da terapeuta, de todo mundo, para tentar, então, um caminho mais construtivo. Né? Aí saiu da minha vida isso, eu fui trabalhar resolvendo as outras situações ali dentro do que eu conseguia. Né? E
Aí, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem desse pai, já com o filho adulto, quase Olha, 10 anos depois daquilo, me agradecendo, dizendo que o filho dele estava indo lá para a casa dele, que ele estava com uma relação super boa. Então, que bom, que coisa funcionou. boa. Não foi mérito só meu, foi mérito deles, mérito do terapeuta, mérito de todo mundo, do juiz, de perceber a situação, da mãe também, de abrir um espaço novamente para esse pai e tal. Mas, assim, o que a gente quer é que dê certo. Se deu certo por minha causa ou apesar de mim, o importante é que dê certo. E agradeceu, né, Paulo? Então, com certeza, tem que fazer. Agradeceu, é. E dá uma No experiência. entendimento deles, eu fiz diferença. E isso também, para mim, foi muito gratificante. E É. outra situação foi quando eu estava meio tristonho, almoçando no restaurante antes de trabalhar, por outras questões do dia, e veio uma menininha, do caso que eu tinha recém-trabalhado, e veio e parou do meu lado. Daqui a pouco eu olho e a parente dela disse: ela quer te dar um abraço. Eu digo: tá bom. Dei um abraço e tal. E aí me despedi. Quer dizer, a menina, do jeito dela, né, Uhum. percebeu Agradeço. que a minha presença ali foi para trazer algo de bom para ela, né? Uhum. Como é Aí não importante. sei se o quanto que ela captou, ou se foi só da nossa interação lá na casa dela, na casa do pai e tal, que simpatizou comigo, me achou, né, um tio bacana, vamos dizer assim. Mas de alguma forma ela estava ali expressando uma gratidão, né? Às vezes Isso um também abraço vai dizer muito mais do que muitas palavras, né? Um É, abraço é um abraço. foi. E me fez muito bem naquele dia. Ela que daí me retribuiu. retribuiu. Foi bem jóia. Não tendo como resumir um livro, né? Porque o livro é bem complexo, tem vários assuntos, Uhum. mas assim, o que tu poderia colocar assim, só para dar uma alinhada de recomendações? Por exemplo, se tiver um casal que quer se separar, com alguma recomendação para cuidar dessa parte emocional dos filhos, antes de tudo isso que você passa a acontecer. Tá. O importante, assim, né? Primeiro, esse casal tentar tomar essa decisão de separação de uma maneira realmente conjunta. Né? Hum, Então, se tem um que está um pouco mais, não, mas eu não quero, mas vamos tentar novamente, né? Aí é o momento que entra a terapia de casal, para que ou recontratem o casamento, né? Ou façam uma separação menos turbulenta. Então, Uhum. isso seria preventivo para que essas questões dos filhos, então, não venham com tanto impacto. Se os Uhum. filhos percebem que ainda vão ter o pai, ainda vão ter a mãe, e que é permitido para eles gostar de um e gostar do outro, isso já é meio caminho andado. Essa questão de troca de casa, trocar de Uhum. casa, ir para lá, ir para cá, é chato, mas assim, se não tem esse conflito entre os pais, é só chato, entende? é Se só Uhum. tem esse chato. conflito entre os pais, é mais do que chato. Quanta coisa chata a gente já fez na vida também, quando era criança e ainda faz hoje, né? Até ajuda a desenvolver a paciência, não é esse o problema. O problema é o conflito de lealdades, posso mostrar para minha mãe que eu ainda gosto do meu pai, posso mostrar para o meu pai que eu ainda gosto da minha mãe, entende? O não saber o seu lugar na família, o não saber o que vai ser dali para frente, faz aquilo que o Cláudio falou, as coisas ganham uma dimensão maior na Hum, fantasia. Uhum. Né? Depois que você já lidou com a situação, você diz: tá, é aquilo. Sei Uhum. lidar com isso, consigo lidar com isso, consigo, tá. Mas enquanto você ainda não fez, enquanto ainda não passou, é como a pandemia no começo, né? Enquanto você não uhum, conhece o vírus, não sabe o que ele faz, não sabe o que ajuda em cada momento da doença, você fica apavorado. Sim. Depois de sim. mais um tempo, a hora que souberem, tá naquela fase da tal remédio, tá na outra, né? Uhum. É um pouco assim. Obrigada, mas Depois que você já passou. contrato de lealdade é bem, eu acho um tema bem importante, né? Bem interessante você está colocando. Sim. Exatamente, quando eles estão em conflito de lealdades é uma encrenca, né? Depois, que já estão na separação, assim, que já estão pensando em se separar, existem caminhos, né? Assim, podem buscar um advogado em comum, se separar de boa, aquela separação amigável. Se não está amigável, buscar um mediador. Isso hoje em dia é obrigatório, então quando se chega no fórum, se vê, primeiro se encaminha para o mediador, se não há Hum, esse acordo, né? Aí, se não dá certo ali, o mediador não chegam a concluir um acordo, passa para conciliação.
Se a conciliação não deu jeito, aí vai para instrução e julgamento, e aí se instrui o processo. Né? Então, tem um fluxo aí jurídico e tal. E em cada momento, né, vão ter especificidades. Os advogados vão aconselhar estratégias, aí tem toda uma série de manobras dentro do processo, diz que aconteceu isso, leva para tua casa, não devolve, assim, tem um cenário de guerra, né? E aí a gente tem que ver, né, direitinho como ir desarmando isso para eles perceberem, olha, não, nós estamos olhando isso para o bem da criança, não, o juiz não está sendo conivente com jogadinha, né? Já passei por situação em processo de uma criança que não tinha nem idade, que seria obrigatório ir para a escola, de dizer que não podia passar a tarde com o pai porque tinha que ir para a escola. Quer dizer, se é uma criança que a lei não obriga a ir para a escola, Deixa ela para vai perder com 3 anos. Não é? Então, que às não vezes, quer. é a vontade de criar caso. E às vezes é o pai que enche o saco, que daí o advogado bota aí uma petição pedindo isso. Ou às vezes é o próprio advogado porque se o advogado ganha a causa, ele ganha mais do que se há um acordo, né? Então, Tem. assim, se é um advogado de vara de família, sabe que não está ali para ficar rico. Um advogado faz tudo, muitas vezes vai querer ganhar para ganhar a causa, né? Ganhar o valor associado à causa. Aí não tem perfil para trabalhar em família, né? Mas vai fazer o quê? É o que está no processo, é ele que vai, né? A gente conversava isso na outra live com advogadas, que, na verdade, tem essas vezes essa coisa de ganhar, mas, na verdade, Perde, ninguém né? ganha, né? Todo mundo perde, mesmo ganhando No no papel, né? papel, mas todo mundo... Não. O melhor resultado em vara de família é o empate. É. O melhor resultado em vara de família é o empate. Né? É a justiça ali. E É o que eu Paulo, vejo. eu vi que você colocou também no livro sobre novos modelos de família. Sim, novas configurações familiares, né? Que é uma coisa bem interessante, da década de 90 para cá, toda essa questão de estudos de gênero e o aumento dos casos de divórcio, tudo isso criou novos modelinhos de família, que não são aquela pai, mãe e filhos. Né? Às vezes é família monoparental, então só o pai e os filhos, ou só a mãe e os filhos. Às vezes tem uniões homoafetivas, né? Então vai ter 2 pais ou 2 mães, ou enfim, né? Existem outras organizações em que daí moram avó, pai, primos, né? Então se começa a ter uma ideia de que a família pode ser mais diversificada e Ótimo. que não tem dado os problemas que anteriormente se pensava que daria. Né? Sim. De que dizia, é uma família desestruturada porque não tem pai, mãe e filho. O termo que se usava era desestruturada, né? Lembro. Você vê que não, é uma outra configuração, pode tanto numa configuração de família nuclear burguesa, pai, mãe e filhos, ou numa configuração nova, a criança não se sentir amada, não se sentir parte, não se sentir pertencente. Como pode também, tanto numa como na outra, ela se sentir parte daquela família, se sentir amada, compreendida, e que ali lhe dão limites também, porque receber limites é importante. Com certeza. As crianças e adolescentes pedem isso. Né? Então, até para sentir segurança de por onde que eu posso caminhar. Assim como não tem... Eu falo um pouco disso. Como a gente tem falado que não tem fórmula, né, para separações ou para relacionamentos, também para as famílias não tem, né, não tem um modelo. Na verdade, o modelo é buscar a felicidade das pessoas, como também está no livro, né, o bem-estar, né, O como as bem-estar. pessoas se é num modelo A, B, C, X, não interessa. Às vezes a sociedade está muito presa num modelo e não na E não na felicidade, felicidade. no bem-estar, né? Em muitos casos, se separam por causa desses modelos, né? Não vou separar porque eu vou destruir o modelo familiar. Bom, às vezes já está destruído ali dentro, né? Tem um sofrimento grande de todas as partes, mas eu não quero destruir a imagem que eu tenho dessa família, né? Então, acho que isso também é importante desconstruir, né? Não quer Existe... Verdade, existe um medo do desconhecido também. Porque por que a sociedade coloca esses formatos, né? Porque também isso dá um norte para todo mundo. Vai funcionar para todo mundo? Não vai. Só que assim, o que já está montadinho,
né? Você não vai ter aquela dificuldade que quando a gente quer personalizar algo tem, que é Sim. tentar ver o que funciona, o que não funciona, se machucar quando não funciona, né? Tem um custo chegar onde vocês chegaram, mas o benefício, né, muitas vezes supera esse custo. Eu acho por isso que eu acho bacana vocês. Ô, Paulo, nós estamos chegando nos minutos finais aí, tá? Tá. Deu uma horinha de boa conversa. Eu queria deixar o espaço deixar o espaço para ti no finalizar aí, falar um pouco Tá bom. do teu livro, enfim, o que tu quer concluir aí. Então tá bom. Quero concluir que, né, fico muito agradecido pelo convite de vocês. É sempre bacana a gente ter um espaço para falar de um modo mais solto sobre essas questões, né? Eu queria dizer também que assim, o livro, né, ele, além de servir para os técnicos que trabalham para a área, mas ele é feito pensando em pais e mães, não é assim cheio de termo difícil. Quando tem um termo difícil, ele é explicado. Tem sugestão de leitura para quem quer aprofundar, tem filmes para quem quer ver aquilo ali, uma ilustraçãozinha daquilo, né? Então, assim, para quem tem amigos né, que estão passando por isso, né, por um processo de separação com filhos, né, de que saibam que existe por aí já algum material para consulta, além de um material produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que são cartilhas para os pais que estão se separando e para os filhos, né? Que daí é um material que vocês conseguem online de graça, né? Então, agradecer essa oportunidade que vocês me deram, né? Pedir para que vocês também mostrem aí a capa do livro, que os meus acabaram, e eu estou encomendando um outro. Não agora, mas no segundo momento. Né? A gente coloca no Instagram. Na chamada, né? Isso. Tá a foto na chamada, mas a gente pode agora ficar bem grande, porque realmente é um material que vale a pena ter. E quem quiser o livro, como é que adquire o livro, Paulo? Olha, ele tem livrarias virtuais, ele está meio difícil ainda de encontrar nas livrarias físicas, né? Tá. Mas quem pedir na livraria física, eles fazem a encomenda. A impressão é feita em Portugal, ela é uma edição Brasil-Portugal, né? Pela editora Chiado. Então, se pode comprar direto da Chiado, que manda em Lisboa. Ele existe em formato de livro eletrônico e em formato físico também. Né? Tem preços diferenciados para isso. Então, pode comprar direto da editora ou em livrarias, como a Amazon.com.br, Livraria da Travessa. Tem alguns. Né? Vou ter que esperar um pouquinho, porque eles não mandam, não é uma coisa que chega no dia seguinte. Leva uma semana. Mas tudo bem. Quanto? 43 agora. Tá triste, eu vou reclamar com eles ali. Também eletrônico, de repente é mais tranquilo. Mas vale a pena esperar. O Paulo? Eu vou pedir mais para mim em quantidade, porque daí comigo chega em 2 dias, né? Aí paga direto para mim e resolve. Paulo, super obrigado, tá? Foi muito legal. Eu que agradeço. Para quem está acompanhando, quem chegou agora, depois o vídeo fica também no IGTV do Instagram, tá? Que pode assistir depois, e também no nosso canal, tudo junto, separado no YouTube. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, tchau. Tchau, Paulo. Valeu. Tchau.